Triste que não tem remédio, remediado está. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir a revista íntima vexatória em presídios. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um destaque para levar o caso para julgamento preferencial em data que ainda vai ser marcada. O caso analisado é de um recurso do Ministério Público para reverter a absolvição de uma mulher flagrada tentando entrar em um presídio de Porto Alegre com 96 gramas de maconha nas partes íntimas. Ela foi condenada em primeira instância, mas a Defensoria Pública recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que absolveu a mulher por entender que o procedimento da revista foi ilegal. Meu querido Luiz Augusto Durso, responda para nós, você que é um advogado, como é que vai se fazer uma revista íntima sem que haja pelo menos algum tipo de constrangimento? E se não for feita a revista íntima, então está liberada a entrada de drogas nos presídios, ou seja, uma ação de tráfico de drogas com a causa de aumento de ter sido feita no presídio, não converte em crime porque foi feita uma revista íntima. Mas se estava nas partes íntimas, como é que poderia ser feita de outra forma? É uma excelente pergunta, Capês. É importante a gente falar desse caso para a audiência, porque o Supremo julga um caso concreto, mas que vale para todos os outros casos e isso gera, inclusive nesse caso, repercussão geral e um precedente importante. Claro que ninguém quer impedir com que uma autoridade policial, um agente penitenciário realize a revista ou que não encontre um material ilícito, proibido, droga, arma, celular, seja o que for, levado para dentro do presídio. A ideia é encontrar sempre, óbvio. Mas nesse caso concreto, o Supremo entende que pode ter havido um abuso na hora de fazer a revista e aí a população, às vezes, tem dificuldade porque fala, poxa, mas os fins não justificam os meios? Então, se encontrou a droga, não está superada a situação do constrangimento dessa ré? E, na verdade, pessoal, a gente precisa desses casos para criar um panorama geral. Respondendo o Capês, assim, as indagações, num panorama geral, bastaria a gente usar a tecnologia, scanners corporais, detector de metal, a própria revista que não exponha partes íntimas, que é isso que o Supremo entende como vexatório, constrangedor. Então, tem formas que no mundo inteiro se aplicam com tecnologia que você consegue sim descobrir se, por exemplo, alguém ingeriu uma droga, se tem aplicado ali dentro de uma parte íntima algum tipo de dispositivo ou droga. É possível fazer sem com que aquela pessoa que está indo visitar um parente no presídio seja, muitas vezes, sim, constrangida a ficar 100% nua, a agachar. É um procedimento muito invasivo e complicado. Lógico, para que ele existe? Para evitar que essas pessoas levem droga, levem algum tipo de material ilícito para o presídio, o que deve ser impedido. Mas se a gente tem, aí eu pergunto à audiência, mecanismos tecnológicos de substituir esse mecanismo tão simples de simplesmente falar para a pessoa tirar a roupa e tentar ter um tipo ali de revista que pode ser vexatória, por que não substituir? Por que não fazer? Hoje, talvez a Secretaria de Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança, o Ministério da Justiça justifique dizendo, não tem verba, a gente não conseguiu ainda aplicar essa tecnologia, mas que façam para que também aquela família que já tem um ente preso, que, claro, se cometeu crime tem que pagar, os familiares não cometeram crime. Os familiares, na primeira vista, são inocentes e devem ter um tratamento digno. Esse tratamento digno pode ser dado com o uso da tecnologia, ainda mantendo a inspeção, mantendo a revista e impedindo a entrada de produtos ilícitos no presídio. Então, eu defendo esse tipo de abordagem do Estado. Mas, enquanto não houver aplicação de tecnologia, o Supremo aqui está afastando, pelo menos, quando a abordagem, a análise corporal, a revista, for vexatória, vale dizer, expondo partes íntimas. Pode acontecer, mas aí o Supremo está colocando os limites de como isso deve acontecer. Bom, você é um excelente advogado, muito experiente, de uma família que tem tradição no direito, então posso fazer umas 2, 3 perguntas para te apertar um pouco aqui. Vamos lá. Suponhamos que nos estabelecimentos carcerários não tenha essa tecnologia ainda. Nós não temos em todos os estabelecimentos carcerários. Esse é o problema. Então, nesses estabelecimentos carcerários, então, a revista nas partes íntimas está proibida. Porque como é que você vai fazer uma revista
numa parte íntima sem uma tecnologia à distância, sem um contato, que não seja vexatória. Então, se não pode fazer a revista vexatória, a entrada de drogas passa a ter um controle cada vez mais leniente. Esse é o primeiro problema que eu quero colocar para você. Segundo, se for nessa linha, também a lei de execução penal exige cela individual para todos os presos, uma série de coisas que nós vemos nas imagens aí não são obedecidas. Vamos soltar os presos que não estão em celas individuais, porque a lei de execução penal não está sendo observada. E terceiro, essa não é uma parente que foi visitar, é uma traficante que foi levar drogas para ser distribuída dentro do presídio. E 96 gramas dá quase 300 pacaus. Como é que você faz uma análise disso tudo? Evidentemente que a sua posição, teoricamente, ela é incensurável, está na Constituição, você é um advogado, você tem que defender as prerrogativas constitucionais, mas e diante desta situação? Como fazer? Você diz que o julgamento vale para tudo. Se vier um julgamento proibindo revista vexatória, então não tem mais revista em partes íntimas e com isso o tráfico tem uma porta de entrada nos presídios? Boa. Então vamos lá, vou começar pelo final. Quando o Capês fala essa pessoa que está respondendo esse processo, que está no Supremo, é uma traficante e não é uma familiar, é claro que esse caso concreto, como eu comecei a minha resposta, leva a situação da regra geral para todos. Mas a regra geral são familiares que vão visitar e não traficantes. Os traficantes precisam ser localizados, precisam ser identificados e presos, claro. Esse caso, eu espero, Capês, aí sim, né? A gente precisa ver como o Supremo vai delimitar o que seria uma revista íntima para uma revista vexatória. Para mim tem diferença, inclusive semântica. Uma revista íntima, ela presume que a policial ali, o agente penitenciário, né? A policial que trabalha nesse tipo de cárcere, possa sim, diante de uma análise, de uma revista, de uma suspeita, fazer uma revista íntima. Então, eu espero que isso não inviabilize a revista íntima, porque aí o Capês tem toda a razão no sentido de que isso vai facilitar a entrada de drogas e outros ilícitos no presídio. Então, a gente não tem que diminuir a força e a seriedade das revistas, mas, a meu ver, ao ler revista vexatória, presume-se que, de alguma forma, aquela pessoa está sendo mais constrangida do que deveria, mais constrangida do que a gente presume ser o normal e o ok. Isso também depende não só de como a revista é feita, mas como a pessoa é tratada. Isso vai muito além na situação prática. Claro, eu espero que nós tenhamos rapidamente a substituição por tecnologia, mas enquanto não tiver, eu defendo particularmente, claro, que se mantenha a revista íntima para impedir a entrada de droga, porque a gente sabe que é uma moeda de troca, a forma com que se tem compra e venda de coisas no presídio, normalmente é por cigarro, é por droga, é por produto que de alguma forma entra de maneira ilícita e isso precisa ser identificado e controlado. E uma das formas é a revista íntima. Mas também eu acho que o Supremo gosta de um pouco de razão quando tenta colocar limites na revista íntima, que não é um limite que vai impedir que a revista seja realizada, mas é um limite que vai permitir com que a pessoa não seja altamente constrangida ao sofrer uma revista, porque quem já foi num presídio e já passou por essa situação sabe como pode ser constrangedor e como depende de uma sensibilidade de quem está realizando a revista de ser muito constrangedor ou só um procedimento padrão que todo mundo tem que submeter. Então, esse critério que espero que seja colocado aí em rigor. Nossa cientista política, professora Deise Ciocari, como você vê essa questão, a balança, né? Não pode fazer revista, porque, de fato, a Constituição proíbe que qualquer pessoa sofra algum tipo de humilhação. Por outro lado, tem que proteger a sociedade, porque os traficantes escondem não só drogas, mas armas também. Como ficar essa antinomia entre a jurisprudência e a realidade fática do dia a dia? Eu estava ouvindo o Luiz falando aqui, estava pensando em algumas defesas de alguns autores que a gente estuda muito na sociologia e na ciência política, mas vamos lá. Acho que o grande desafio, como o Luiz falou muito bem, aqui é encontrar um equilíbrio entre liberdade individual e segurança, né? E muitos autores que a gente estuda, principalmente o John Locke, né, Stuart Mill, eles defendem justamente essa liberdade individual de cada um, né? Mas aí, ouvindo o Luiz, assim, eu vou muito para um autor que eu gosto muito, que é o Thomas Hobbes, e ele fala que todos os indivíduos, eles devem abrir mão um pouco da sua liberdade individual em detrimento da segurança do Estado, né? A segurança, ela é o objetivo maior do Estado. Então, em função disso,
a gente abre mão de algumas liberdades individuais para garantir um bem maior. E eu acho que vai muito ao encontro do que o Luiz estava falando, porque você não pode terminar com a revista íntima, né? Porque vai acontecer isso que está acontecendo. Entram drogas e aí o sistema do presídio ele vai se fortalecendo. Mas a revista íntima ela tem que continuar. Eu acho que a STF foi muito bem quando ele entende que houve um excesso, que houve uma revista íntima vexatória e coloca um limite nisso, mas, de novo, em detrimento de um bem maior, um bem de todos, a gente tem que abrir mão, sim, de algumas liberdades individuais, né? E aí a revista íntima, ela tem que continuar assim. Pelo menos enquanto não tiver tecnologia para Exatamente. Por isso que a gente tem que cobrar, talvez, Capês, o debate não tem que residir na situação de a revista íntima é necessária. Enquanto não tem tecnologia, mas a gente tem que saber e cobrar para ter tecnologia o mais rápido possível, para a gente conseguir diminuir esse impacto nesses familiares. E outra coisa, Capês, eu gosto muito lá daquela série Área Restrita, que mostra os bastidores dos aeroportos internacionais. O trabalho da Receita Federal, o trabalho da Polícia Federal. E eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tecnologia, você diminui os casos. É mais eficiente do que a revista íntima. Então, só por esse argumento, você vê como a tecnologia é necessária. Se a tecnologia ela consegue identificar melhor algum produto dentro de um corpo, quando é consumido ou colocado numa parte íntima, é muito melhor do que uma revista íntima. Então, o que a gente tem que cobrar do Estado rapidamente substituir por tecnologia, porque ele é mais eficiente, menos lesivo para a pessoa que está visitando, menos constrangedor e vai trazer um resultado muito melhor. Doutora Raquel Galinatti, ou como o pessoal diz por aí, doutora delegada Raquel Galinatti. Nós temos aqui a situação. Claro que a submissão de qualquer pessoa a um vexame por uma autoridade, ainda mais um estabelecimento carcerário, sujeita a autoridade a responder por crime de abuso de autoridade. Tem um crime específico para isso. E se eventualmente alguém abusou da dignidade de outro, preso ou não, teria que responder, né? O preso perde a liberdade, ele não perde o direito à sua dignidade. E os familiares também. Agora, o que eu estou indagando é a absolvição dela, ou seja, o crime não ocorreu. Eu pergunto, a revista em presídio de quem entra é ilegal? A revista íntima é ilegal? Se a revista e a revista íntima não são ilegais, por que haveria uma prova ilícita na obtenção desta droga? Seria o caso de anular alguém que vai levar 300 pacaus de maconha ou 96 gramas de maconha, que poderão gerar 300 pacaus, por ter sofrido algum tipo de constrangimento? Como seria feita uma revista íntima sem algum constrangimento? Perfeito. Você tocou em alguns pontos extremamente importantes. A diferença entre crime, a diferença entre ilegalidade, imoralidade, atos vexatórios ou não. Para mim, no meu conceito, toda a revista, ela é vexatória. É vexatório você ser revistado, abordado por um policial. A abordagem policial, para nossa audiência, quem não sabe, é mão na parede, abre a perna, as partes íntimas são apalpadas, tanto a parte íntima, inclusive do homem, da mulher na parte do seio, do homem na parte genital. E também, isso quando a gente fala sem estar desnudo, antes de entrar no sistema carcerário ou numa delegacia de polícia quando preso em flagrante. Nós estamos falando numa abordagem prévia. Obviamente é vexatória. É ilegal? Óbvio que não. Mediante a flagrante necessidade de uma revista, seja por estar portando flagrantemente drogas ou armas, é plenamente lícito. Ou numa atitude em que coloca em risco até a população, os próprios policiais, em que há uma situação de necessidade de neutralizar qualquer ato, não neutralizar no sentido de abater este criminoso, mas neutralizar, impedir a consequência desses atos. Mas quando a gente fala em crimes, legalidade e imoralidade, eu venho aqui, mais uma vez, elogiar o posicionamento do Alexandre Ministro de Moraes. Ele vinha acertando de forma reiterada no que tange as suas decisões dentro do sistema de justiça criminal, dentro de segurança pública. Acertadamente, ele já classificou que as guardas civis municipais são parte integrante do sistema de segurança pública. E agora ele suspendeu esse julgamento virtual, ou seja, zerou
totalmente o julgamento, que já sim o Supremo Tribunal Federal já tinha sinalizado por forma majoritária anular essa revista íntima na entrada de presídios, e agora zera, com exceção da ministra Rosa Weber, que está aposentada, então no sentido, o voto dela prevalece na negativa da revista íntima, então zerou, iniciará um novo julgamento a respeito desse celeuma que iniciou em 2016. Mas como é a tal chamada revista íntima nos presídios? As pessoas que ingressam ali, elas são obrigadas a agachar de cócoras, desnuda, embaixo de um espelho, para ali verificar se há ou não drogas ou até objetos, armas brancas ou não, dentro de orifícios como vagina e ânus. Mas é muito grave isso, é muito vexatório. Eu acredito, dentro de um arcabouço em que a gente tem que ponderar direitos, mais grave e mais vexatório é a criminalidade colocar e subjugar a população refém de seus crimes. Muito bem. A questão que, Maria de Carli, vou ler uma nota para você comentar também, me chama a atenção, é o qualificativo vexatória. Sim. Vexatória é uma expressão muito ampla, né? Então, se uma mulher cujo órgão genital interno ela resolve esconder substâncias tóxicas no interior do canal vaginal, sendo bem técnico, como é que vai ser feita a obtenção desta prova se você não pode, se não tem aparelhos nos presídios e se não é possível fazer esse tipo de procedimento constrangedor, evidentemente, humilhante, mas há um estado de necessidade, são dois bens que estão aí em confronto, né? A questão do constrangimento e a questão da defesa da sociedade no tráfico de drogas. É uma questão realmente difícil, eu queria te ouvir, mas antes eu queria que você já comentasse junto essa nota importante.